Imagina o desafio, tipo, criar uma cerveja robusta o suficiente para sobreviver a uma viagem marítima congelante até a Rússia e ainda potente ao ponto de impressionar o czar Pedro o Grande. Abrir a ficha técnica de hoje é quase como encontrar uma máquina do tempo alcoólica e real. Nossa investigação foca justamente na descendente moderna desse pedido, que é a ficha da Bourbon Barrel Aged Imperial Stout. Safra 2025, né? Da cervejaria Pfriem Family Brewers. Isso, exato. O objetivo aqui é entender a química por trás dessa reverência toda, porque, nossa, não é qualquer bebida. E esse contexto histórico é fundamental, sabe? As primeiras Imperial Stouts não eram bebidas cotidianas de forma alguma. Elas foram projetadas para, chegar a extremos mesmo. E analisando os dados dessa safra de 2025, o DNA da realeza russa tá todo lá, né? Com certeza, mas refinado por um processo que exige uma paciência monumental, tanto de quem produz quanto de quem consome. Pois é, os números dessa ficha são quase intimidadores. A gente está falando de 11,2% de teor alcoólico. Um número bem expressivo. Sim, na teoria, isso soa como um abraço caloroso de um urso russo, né? Além disso, a ficha mostra 40 de IBU, que é aquele índice de amargor. Uhum. E mesmo com esse perfil super agressivo, a nota geral de quem avalia a bebida no aplicativo é impressionante. É um 4,28 de 5, baseado em 75 avaliações, com 86 check-ins totais. 84 únicos e 18 mensais, para ser mais exato, o que mostra uma constância legal de qualidade. Exatamente. E eu tenho muita dificuldade em entender como um líquido com mais de 11% de álcool simplesmente não tem gosto de, sei lá, combustível em chamas, assustando o paladar de cara. A resposta para isso está no equilíbrio estrutural. Vamos olhar de novo para esse número de 40 de IBU. Tá. O amargor, né? Isso. Para uma cerveja dessa magnitude, 40 é um amargor surpreendentemente moderado. Ele não agride. Em vez de atacar o paladar, esse amargor funciona quase como um contrapeso. Ah, entendi. Ele segura a doçura extrema que vem dos maltes torrados e do próprio álcool também, sabe? Impedindo que a bebida fique enjoativa. Então o amargor funciona como uma âncora para a doçura. Mas assim, isso ainda não explica como o calor cortante do álcool desaparece. Aí que entra o verdadeiro truque de mestre da cervejaria. O tempo dentro de um barril de bourbon. Essa cerveja descansa por quase um ano inteiro na madeira. Nossa, um ano inteiro? Sim, 365 dias. E durante esse tempo ocorre uma troca química super complexa. A madeira do barril, ela respira permitindo uma microoxidação contínua. E esse oxigênio afeta o álcool? Exato. Essa quantidade minúscula de oxigênio que entra vai arredondando as arestas daquele álcool agressivo, transformando o que seria uma queimação forte em uma sensação de aquecimento suave, sabe? Espera, então o barril atua basicamente como uma panela de cozimento lento? Como assim? Sabe quando a gente coloca um corte de carne duro na panela e ele vai se desmanchando e fica super macio depois de horas em fogo baixo? O álcool agressivo vai sendo domado pela interação com a madeira ao longo de um ano. Olha, essa é uma analogia excelente. É bem por aí mesmo. E enquanto está, digamos, cozinhando, a cerveja extrai ativamente compostos do carvalho tostado. Compostos tipo o quê? Estamos falando de elementos químicos como lactonas e vanilina. E são eles que alteram fisicamente o perfil de sabor da bebida. Ah, criando aquelas notas que a ficha descreve. Mousse de chocolate, coco e cereja madura. Isso. Nossa, isso parece o cardápio de sobremesa de um restaurante chique, não uma cerveja. É surpreendente, né? Mas os barris de bourbon de um ano inteiro são os responsáveis por injetar esses sabores complexos no malte torrado base. E além dos sabores, o barril também transfere taninos para o líquido. Taninos, mas geralmente quando se fala em taninos, a associação imediata é com aquela sensação seca, né? Aquela coisa que amarra a boca depois de tomar um vinho tinto muito encorpado. Exatamente essa sensação. Mas por que alguém iria querer essa sensação adstringente numa cerveja escura e já tão pesada? Justamente porque a cerveja é pesada. Numa IPA Stout tão densa e doce, os taninos é que fornecem estrutura para a bebida. Dando uma equilibrada no peso. Perfeito.
Eles ressecam o final de cada gole na medida exata para que o líquido não pareça um xarope espesso, sabe? Os taninos meio que limpam o paladar, preparando a boca para o próximo gole. É essa fusão de elementos que cumpre a promessa da cervejaria. De fazer quem bebe se sentir como um monarca. Exatamente. Isso muda completamente a ideia do que é uma receita de cerveja. O líquido que entra no barril não é o produto final, né? Ele é quase como uma tela em branco, fica lá esperando que a madeira pinte essas notas de coco e cereja e use os taninos para dar a textura. Nem de longe é o produto final. O barril de bourbon passa longe de ser apenas um recipiente de armazenamento. Ele é o ingrediente ativo e transformador que redefine a identidade química da cerveja. O que deixa uma reflexão fascinante para a gente pensar no final das contas. Se um líquido pode absorver tanta história, química e sabor da madeira em que repousa, ao ponto de sua essência original ser completamente transformada? Até que ponto o recipiente define o produto, né? Exato! Até que ponto o recipiente em que colocamos algo acaba definindo a sua verdadeira identidade final. Um pensamento bem intrigante para a próxima vez em que uma bebida envelhecida for servida. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!